Bom dia, bem-vindos. Vou aguardar um pouquinho, um minutinho, só para ver quem entra. Aguardando a Joyce confirmar se o som tá bom. Tudo certo? Então, hoje, para mim é uma honra estar aqui no perfil do Congresso Internacional de Reiki. Nossa, estou muito emocionada. Hoje eu farei a live sozinha com vocês, né? Então fiquem bem à vontade para mandar mensagem aqui, questionar. Eu sou Andiara, sou de Blumenau, Santa Catarina, sou reikiana, praticante de reiki e vou falar um pouco da minha história e da relação do reiki com a numerologia, da numerologia com o reiki. Então, para começar, vou falar um pouco da minha trajetória profissional, mas ela vai se unindo com a minha trajetória pessoal, porque a gente sabe que a vida é tudo junto, né? Antigamente a gente falava separar a vida profissional do pessoal, mas isso não é possível, né? Então, faz alguns anos que eu tive câncer de mama, foi em 2016. E daí muitas pessoas vão imaginar que naquela época eu entrei para o mundo do reiki ou da numerologia. Na verdade, não. Naquela época eu comecei a me abrir mais para as questões holísticas da vida. Eu sempre fui muito espiritualizada dentro da minha religião, né? Tenho uma base católica, mas eu não sabia muito bem como praticar e eu sentia que eu precisava de algo mais. E também eu sentia muito que eu tinha uma missão de ajudar mais as pessoas de forma mais profunda. Eu sempre trabalhei ajudando pessoas, eu sou farmacêutica, trabalhei 22 anos em hospital e muito focada na gestão das pessoas. Trabalhei também no começo, assim, na parte mais técnica, trabalhei na oncologia, né? Atendia os pacientes da onco, fazia quimioterapia e sempre voltado para as pessoas. E quando eu tive aquele ano, que eu digo que foi um ano meio sabático, né? Que eu passei o ano inteiro em tratamento, fiz cirurgia, fiz quimio, fiz rádio, aflorou em mim essa questão de ajudar as pessoas de forma mais profunda. E eu pensava então em cursar psicologia, me tornar psicóloga para então me aprofundar. Mas os caminhos vão mudando, né? E ao invés de entrar na graduação, eu fui fazer a formação em coach, porque eu já tinha algumas formações prévias que já me traziam algumas habilidades na gestão de pessoas, né? Eu já tinha pós em gestão de pessoas, a parte mais administrativa eu já tinha feito mestrado em administração, sem contar todas as formações na área hospitalar, de farmácia hospitalar, gestão hospitalar. E na época era mais prático ou mais viável eu fazer a formação em coach, porque eu trabalhava o dia todo, começar uma graduação, estava, né, com filho, não era, hoje ele já está com 18 anos, mas na época ele tinha 9, 10, ainda precisava, não que hoje não precisa, mas precisava mais da minha atenção no dia a dia. E fiz a formação em coach. E estudei em 2017, né, no ano seguinte, eu fiz a formação e me aprofundei no Positive Coaching. O Positive Coaching ele vem da psicologia positiva que estuda a felicidade. E eu já comecei a estudar a felicidade antes de ter o câncer, em 2015, os pilares da felicidade. E então eu me formei em coach para tratar a questão do bem-estar, da felicidade, do autoconhecimento. Então, as minhas sessões eram nesse sentido. E foi passando o tempo. Em 2018, então, eu comecei a atender como coach. E esse ano de 2018 foi um ano muito de expansão de consciência para mim, porque eu comecei a receber barras de axis e a terapeuta que me fazia barras de axis na época, ela também é numeróloga, astróloga, e ela orientou, quem sabe tu faz um mapa numerológico, faz um mapa astral, mas eu te aconselho primeiro a fazer a numerologia. E eu fui fazer a numerologia. E daquele dia em diante eu comecei a ter mais clareza, não quer dizer, a gente vai caminhando e vai abrindo a mente, né? Mas eu comecei a ter mais clareza do que eu vim fazer aqui nessa vida, né? Qual o meu propósito, qual as características do meu propósito, porque ao longo da vida a gente vai tendo vários propósitos e comecei a ter clareza com relação a isso. E já entrando na numerologia, ainda não tinha entrado no reiki, né? Mas estudando numerologia faz muito sentido esse caminhar que eu estava na época, porque em 2016, quando eu tive o câncer de mama,
eu tava de um ano, eu peguei metade do ano 5, não, metade do ano 6, um ano 6 e um ano 7, porque na numerologia, cada aniversário que a gente faz, de um ano para o outro, a gente entra num ano pessoal. E a energia daquele número, ela vai dando, né, tendências pra gente desenvolver as características daquele número, independente se a gente tem no mapa ou não. No nosso mapa, se eu tenho aquele número, fica mais intensivo. Então, no ano que eu tive o câncer, eu estava no ano 6, que é um ano muito ligado à harmonia, à saúde, à família, e realmente eu tive que ficar mais em casa, eu me aproximei muito da família, eu precisei parar de trabalhar, eu precisei cuidar da minha saúde de forma intensa. E da metade do ano em diante, porque eu faço aniversário em agosto, eu fiz tratamento de janeiro a dezembro, exatamente. Quando eu fiz aniversário em 2018, eu entrei no ano 7, que é o ano da espiritualidade, do autoconhecimento, e é muito interessante porque eu mergulhei dentro de mim, né? Fui fazer estudo na casa espírita, que eu já frequentava, mas fui estudar mais, então muita coisa foi acontecendo. E no ano de 2018, quando eu comecei a atender com 2017 para 2018, quando eu comecei a atender com o coach, eu estava no meu ano 8, que é um ano de materialização, de sucesso, de realização. Então eu estava materializando tudo que eu tinha aprendido nos últimos anos, né? E com a prática do atendimento ali do coach. Enfim, só para vocês já entenderem como a numerologia ela vai nos trazendo dicas de tendências e da nosso propósito, enfim. E em 2019, comecei o ano de 2019 com muitas dores no lado esquerdo do corpo, mas eram dores musculares e parecia na coluna, enfim. Fui fazer exames, né, porque pelo meu histórico, quando aparece alguma coisa, eu tenho que investigar a fundo. Fui no ortopedista e a princípio, assim, estava tudo ok. E ele até me disse, Andiara, provavelmente é sobrecarga, porque tu tá correndo, enfim, né, então talvez fazer mais massagens relaxantes, né, diminuir um pouco a corrida. E ok, mas não passava aquela dor e eu comecei a fazer muitas leituras e eu sentia que era alguma coisa energética. E num livro que eu estava lendo falava dos chakras. E quando eu li sobre os chakras, me relacionou com o Reiki. A gente sabe que no método tradicional a gente até ensina sobre chakras, mas não é o foco principal do Reiki. Mas eu relacionei na minha ignorância da época, eu vou fazer o curso de Reiki para entender dos chakras, porque eu quero entender esse negócio de energia. E fui fazer o curso de Reiki. Fiz a formação, né? Fiz o Shoden, então o nível 1. E dali em diante nunca mais parei de estudar o Reiki. E foi muito interessante porque as coisas foram acontecendo para o Reiki entrar na minha vida, assim como as coisas acontecem para a numerologia, ou enfim, qualquer coisa que vem para nós, o universo vai nos empurrando para isso, e como é importante nós estarmos atentos, né? Muito atentos com o que acontece ao nosso redor. Vou dar só um oizinho aqui para quem está entrando, bem-vindos na nossa live. Eu comecei a falar da minha história de vida, de Reiki. Algumas pessoas conhecidas aqui, algumas que eu tenho certeza que vou conhecer. Obrigada por estarem aqui participando dessa live do Congresso Internacional de Reiki, que é um aquecimento. Na sexta-feira nós começamos o congresso. Para mim é uma honra estar aqui. No começo eu falei, eu estou muito emocionada, porque quando eu lembro lá em 2020, quando teve o congresso, eu nunca imaginei que um dia eu ia estar aqui fazendo uma live como uma convidada. Então eu agradeço muito a equipe toda, né, a Fernanda, a Gabi, a Joyce, pela oportunidade de eu estar aqui compartilhando. E eu sei que quando a gente compartilha nossas histórias, a gente vai se ajudando e vai crescendo junto também. E dali em diante, então, com a numerologia, agora voltando, eu vou fazer esse bate-bola da numerologia com o Reiki para vocês entenderem as ligações, porque agora olhando tudo que já aconteceu, fica mais fácil de fazer a conexão. Em 2018, quando eu fiz meu mapa numerológico, fez tanto sentido que eu comecei a estudar por conta. Comecei a pesquisar, pedia para minha terapeuta me mandar material, e hoje até tem mais material. Naquela época talvez até já tinha, mas eu não sabia muito bem onde encontrar, mas eu fui estudando. Eu lembro que ela fez um resumo, um manuscrito do meu mapa, né, explicando cada partezinha. Eu tenho esse resumo hoje, tá ali com muito carinho, ele até tá meio amassadinho de tanto eu olhar e ler.
E eu comecei então a me aprofundar em mim, entender, né? No mapa numerológico, eu faço a numerologia pitagórica, então tem a cabalística também, mas a minha é de Pitágoras. E no mapa numerológico a gente consegue identificar o nosso número de caminho de destino, que é a somatória dos números da nossa data de nascimento. Inclusive hoje, quem nasceu hoje está com o caminho de destino número 8, porque somando 19 mais 8 de agosto mais 2024, a gente vai ter o número 17. E 1 mais 7 é 8. Então hoje nós estamos com a energia do poder, da justiça, da realização, da materialização, mas também equilibrado com a espiritualidade, porque o 8, ele tem essa questão muito forte da prosperidade, da abundância. Muitas pessoas até relacionam, vou colocar sempre nas minhas questões número 8 para eu ficar rico, né? Porque tem essa questão e realmente ele traz abundância, traz prosperidade, mas precisa ter o equilíbrio com a justiça, com a verdade, com a espiritualidade, porque ele vem depois do número 7, que é o número espiritual. Então precisa ter, inclusive, né, o 8, ele é desenhado assim, a gente pode ver como um símbolo do infinito deitado e a união da matéria com o espírito, né? Então até o próprio desenho dos números vai representando eles. E o meu caminho de destino é número 6. Então eu comecei a entender que eu precisava, tudo que eu fosse fazer na vida, precisava ter relação com bem-estar, com a responsabilidade, com a harmonia. O 6 é o número da harmonia, da beleza, dos grupos. Então por isso que eu sempre gostei de estar em grupo, por isso que eu fui líder de equipe, por isso que depois de um tempo eu descobri que eu poderia ser professora, né? O professor sempre está com grupo, e eu fui me aprofundando nisso. Além do caminho de destino, a numerologia também vai trazer os números da nossa personalidade. São 3 números que vêm do nosso nome de nascimento. E a primeira certidão que a gente teve, por que eu falo a primeira certidão? Porque pode ser que ao longo da vida nós precisamos mudar a certidão, ou porque muda o nome, ou porque casa, enfim, né? Muda o nome, né? Muda por algum motivo, mas o que vale é a primeira lá. Então já aconteceu comigo clientes que foi registrado só com o sobrenome da mãe, depois de um tempo registrou do pai. O que vale é o primeiro. É como se fosse no momento que está registrando, é aquela consolidação do portal da nossa missão aqui na Terra. E vai trazer então 3 números que vão formar a nossa personalidade, a nossa essência mais profunda, a maneira como a gente se demonstra, como a gente é visto pelas pessoas e os nossos talentos. Então nós somos esses 3 números. E entender isso também foi me ajudando a trilhar o meu caminho de vida e continua ajudando, né? Continua ajudando muito. Inclusive eu fiz aniversário agora há pouco tempo, em agosto, eu entrei de novo no ano 6. Então agora eu estou completando desde que eu comecei a estudar, agora é a primeira vez que eu estou entrando no ano que eu já passei e consigo relacionar. Então eu sei que esse ano é um ano que vai ser provavelmente muito forte e intenso. Não tem como saber se é bom ou ruim, não existe bom ou ruim, né? Nada é bom ou ruim, nós que classificamos assim. Mas eu sei que é um ano onde vai consolidar o meu propósito, e é interessante eu estar fazendo a live aqui, porque faz sentido, eu estou mostrando para o mundo, de alguma maneira, qual é o meu propósito, o que eu vim aqui na Terra fazer. É um ano que eu vou precisar olhar mais para a família, para o lar, para as questões de harmonia, né? Então, e bem interessante, porque já começou a acontecer algumas questões familiares pedindo mais atenção, então é muito incrível. E é incrível para a gente também, para ajudar nós na tomada de decisão, nas escolhas. E foi aí que eu, né, como eu falei, já trilhei todo esse meu caminho com a minha profissão, mas também com a vida profissional. E onde que entrou o Reiki nisso tudo, né? Então, como eu falei, eu fui fazer o nível 1 despropositadamente. Na época, eu tinha na minha consciência que eu nunca tinha recebido Reiki. Então eu fui fazer o nível 1 sem saber como é que funcionava uma sessão de Reiki, enfim, e fui. Estudei, né? Agradeço muito a minha primeira mestre, fiz o nível 1, fiz os 21 dias, então fui uma aluna muito dedicada e queria cada vez me aprofundar mais. Depois de 3 meses fiz o nível 2, fiz todo certinho os 21 dias, depois de 3 meses fiz o nível 3A. Então, ao longo daquele ano, a cada 3 meses eu fiz. Então, praticamente, né, fiquei 6 meses ali estudando, mas praticamente deu o ano. Foi em abril, julho e outubro. E comecei a praticar muito. Mas
eu pensava, não, mas não pode ser só isso, eu quero estudar mais. E hoje eu entendo por que eu gosto muito de estudar. No meu mapa tem muitos números 7. E o número 7 é o número da espiritualidade, do autoconhecimento, do aprofundamento, do analítico. O 7 ele pode tanto ter, ele é a conexão do céu e da terra, então ele gosta de se aprofundar na espiritualidade, mas também na ciência. Por isso também que eu tenho uma formação mais científica, mais cética, e ao longo da vida eu fui me aprofundando mais na espiritualidade, então faz todo sentido. Então hoje eu sei, eu não me culpo mais de querer sempre estar estudando. Hoje eu sei que enquanto eu puder, bem velhinha, eu vou querer estudar, né? Faz parte de mim isso. Bom dia, tem pessoal entrando aqui ainda. E eu sentia que eu precisava me aprofundar no Reiki. Pensei, vou fazer o nível 3B, não porque eu queria dar aula, enfim, nem tinha muita ideia disso, mas vou fazer para me aprofundar. Não deu certo, não fluiu naquele final de ano, e daí começou 2020. 2020, então, a gente teve a pandemia, e eu continuava praticando, né, continuava estudando do meu jeito, mas eu conheci outra mestre, e ela já podia, né, já tinha o nível 3B, então ela podia ser professora. E eu pedi para ela, tu não queres ser minha mestre? Eu quero tanto, né? E fui a primeira aluna dela, então, a fazer a formação. E sou muito grata para a Ju, né? Por todo esse caminho. Eu vou falando, eu vou ficando emocionada. E eu fiquei 1 ano estudando com ela, acompanhando vários cursos. Mesmo com a pandemia, ela não parou com os cursos. Assim que foi possível, ela continuou, né? Nós lá de máscara fazendo. Eu participei de muitos níveis 1 com ela, nível 2, nível 3. E fui estudando. E na pandemia também, eu tive a oportunidade, eu continuava sendo farmacêutica no hospital, trabalhava lá como gestora da farmácia, né? E paralelo ia estudando. E eu tive a oportunidade de participar de um grupo onde a gente conduzia meditações na hora do almoço. E foi muito interessante, porque como eu estava praticando o Reiki, então eu já unia as coisas, né? E o Reiki entrou na minha vida como uma filosofia de vida primeiro. Né? E depois, fazendo, daí que eu me dei conta, eu acho que eu quero ser professora, porque eu sinto muito forte que quanto mais reikianos estiverem no mundo, a gente vai fazer o mundo um lugar melhor para se viver. E ao longo dessa trajetória, como eu tinha começado a estudar felicidade pela psicologia positiva, quando eu li a frase do mestre Zui, que Reiki é a arte de convidar a felicidade, eu parecia uma criança, meu Deus, é isso mesmo, né? Então, vai relacionando com tudo que eu estava vivenciando, com tudo que eu estava aprendendo. E hoje, então, eu trabalho como mentora de autoconhecimento, eu sou professora de Reiki, eu uso as ferramentas da psicologia positiva, eu também dou treinamentos de desenvolvimento de líderes usando a psicologia positiva, indiretamente o Reiki, porque quem é reikiano sabe que a gente usa o Reiki o tempo todo, né? É uma filosofia de vida, não é só uma terapia, uma técnica, é algo mais. E hoje eu ajudo as pessoas a incluírem os 5 princípios na sua vida, esse autocuidado, né? Porque o Reiki promove isso tudo para nós. E depois de um tempo, né, estudando, a cada turma que eu faço, na época das reciclagens, eu ia conectando as coisas. E daí, num dia assim, já tinha, né, não sei que ano foi, eu estava numa aula de Reiki e eu tinha sempre a ideia que eu fui fazer o curso primeiro sem ter recebido o Reiki, né? E daí eu lembrei que na época que eu fiz o tratamento para o câncer, eu fiz um tratamento também num centro espírita. E quando a gente chegava lá no centro, eles faziam a limpeza inicial, assim, tipo um passe, e depois eles colocavam as pessoas em tratamento numa sala. Eu lembro que a sala era toda lilás, tinha uma luz assim bem aconchegante, daí tinha os mestres, eles chamavam de mestres, mas eu achei que mestres eram porque eles eram ali da casa espírita, né? E eles faziam a imposição das mãos que eu não relacionava com o Reiki. Mas eu estava numa aula e eu lembrei que nessa sala tinha foto de um oriental. E depois que eu fui me dar conta que era o mestre Uzui. Olha que interessante. Então, eu já tinha recebido o Reiki sem saber, né? Então, o Reiki já está na nossa vida sem a gente ter essa concepção, né? E
Então, são vários momentos assim que eu vou me emocionando e vou conectando e sempre trago isso para as pessoas, assim, prestar atenção nos movimentos da vida, nos sinais, né? Em tudo que acontece para a gente ir conectando com isso. Gente, eu vou falando assim, vou juntando a história, né? Mas fique à vontade para perguntar e daí a gente trocar aqui ideias e trazer essa experiência. E voltando à numerologia, então, eu fui entendendo que passar por tudo isso fazia parte da minha expansão de consciência. Faz parte, inclusive, do que eu estou passando, do que eu vou passar para frente. E o Reiki, eu já tinha muito forte no meu coração uma confiança de que as coisas no fim sempre dão certo. E desde pequena eu tinha isso, assim, eu tinha sempre uma curiosidade, eu quero saber como é que vai ser daqui a um tempo, porque eu sentia que daqui a um tempo aquilo ia se resolver, bem interessante. Eu também sentia uma conexão espiritual muito forte, mas não sabia como lidar, não sabia como aprofundar, não sabia onde procurar. E o Reiki proporcionou isso tudo na minha vida, tem proporcionado. Por isso que eu falo, é uma filosofia de vida muito linda. Os princípios e o alto Reiki mudaram a minha vida, mudaram e continuam mudando. Sempre que eu passo por uma situação muito desafiadora, a primeira coisa que eu começo é com os 5 princípios, porque às vezes quando é uma situação muito difícil, parece que a gente não consegue, né, fazer o alto Reiki naquele momento. Mas eu fico recitando os princípios para me ajudar a acalmar, para me ajudar a pensar, para me ajudar a seguir. E a numerologia é fantástica porque ela me trouxe essa consciência que eu precisava me aprofundar na espiritualidade. Existe um número que no nosso mapa tem o número do nosso caminho de destino, que é o nosso propósito, a nossa missão. Tem os números da nossa personalidade também, como eu já tinha falado. Tem os números dos ciclos, então como é que serão os ciclos da nossa vida, quais as tendências. Tem os números dos desafios do ciclo e também tem os números dos presentes, das realizações que a gente ganha. E nos desafios, o número 0, o único local que ele pode aparecer são nos desafios. E eu tenho 0 no desafio da vida. E quando nós temos o 0, a gente tem desafio de todos os números, mas a gente também tem a possibilidade de usar os números todos para nos ajudar. Mas principalmente o 0, ele pede que nós praticamos muito a espiritualidade de forma teórica, de estudo, mas também a espiritualidade na prática, do serviço humanitário, de tocar a alma das pessoas de alguma maneira. Então, além do estudo, a prática. E quando eu fiz a leitura do meu mapa, quando eu recebi a leitura, a numeróloga falou, você precisa praticar o 7 e o 9 a vida toda. E eu falei, mas como que eu pratico? Tem vários locais de estudo. Ela não direcionou para o Reiki, mas depois eu fui descobrindo que com o Reiki eu consegui incluir isso. E hoje eu estudo várias religiões, eu pego o que cada uma tem de bom para o meu trabalho, para a minha vida. Eu entendi também que eu não precisava estar encaixotada numa religião, não que isso é um problema, não é isso, mas eu vi que eu tenho essa necessidade de conhecer tudo e pegar o que faz sentido, né? Então eu gosto de estudar, eu pego o que cada religião tem de melhor para praticar, para eu entender, então esse aprofundamento. E a numerologia me ajudou a ter essa clareza. E cada vez que eu vou eu sempre estou estudando, né? Sempre minha cabeça é números o tempo todo. E conforme eu vou relacionando com as coisas que eu vivo, com as coisas que eu vivo com meu marido, com meu filho, da família, é como se fosse confirmando isso, né? Porque é um estudo que não é a numerologia, tanto a astrologia, o Reiki, a gente sabe que a gente pode comprovar, mas a gente está aqui para sentir eles, para relacionar, né? Não é para competir com ciência, na verdade uma coisa complementa a outra. O pessoal comentando aqui, hein? Obrigada, Cristina, que interessante. Ela botou que é muito interessante o meu partilhar de experiências. Aqui, acho que é Maria, muito, muito bom te ouvir, queridas, obrigada. Muito obrigada pela atenção de vocês. E qualquer coisa vocês me perguntam. Tudo faz sentido, né? Faz muito sentido, né?
E eu aprendi também a não usar a numerologia, e eu também trabalho com astrologia, não usar para fazer previsões. Eu não me sinto confortável de, né, porque tem pessoas que usam e está tudo certo, né, terapeutas e profissionais que fazem previsões. Eu trabalho muito com a palavra tendências, né? Então, quando eu faço atendimento para os meus clientes, quando eu converso com amigos, que a gente conversa sobre isso, eu falo, olha, as tendências do teu ano é isso. E não existe bom ou ruim. O que vem para o nosso caminho é o que a gente precisa passar nesse momento. Isso não quer dizer que a gente vai ficar ali acomodado, aceitar tudo, não é isso. É uma aceitação de entender que não entender que agora eu não estou entendendo, mas eu preciso passar por isso. É o aceitar, mas também se movimentar para ir resolvendo aquilo, né? Porque a nossa situação, a nossa vida, ela é cheia de altos e baixos, né? E como eu trabalho muito com a felicidade, com a harmonia, eu sempre trago isso. A gente precisa, esses altos e baixos, a gente vai vivendo e se autoconhecendo para não ser tão intensos e ter tantos rompantes, mas eles vão acontecer, né? Então, para não ter medo, não usar como uma previsão, uma questão que vai ser assim. Não. Tanto é que o propósito de vida, quando a gente traz pela numerologia, o meu propósito é o número 6. Dentro da minha vida, tudo que eu colocar, o olhar com as características do número 6, eu vou estar cumprindo o meu propósito. Não quer dizer que eu tenho que ser farmacêutica, ou que eu tenho que ser terapeuta reiki, ou que eu tenho que ser professora de reiki, ou, enfim, mentora, consultora. Não, eu posso ser outras coisas profissionais, mas eu preciso ir colocando o meu propósito, o número do meu propósito, do meu servir nessas situações. Eu posso ser uma excelente dona de casa, me dedicar só para minha casa e minha família, eu vou estar cumprindo o meu propósito. Mas eu colocando essa energia. Então hoje eu sei que eu sou uma líder, uma professora que é uma professora que acolhe, que leva amor. E por muitas vezes eu me cobrava, eu lutava contra isso, porque no mercado de trabalho muitas vezes exige que a gente tenha uma postura mais forte, né, que demonstra aquela questão da autoridade. E eu sempre fui muito de observar, de trazer a leveza, e eu achava que isso era uma coisa ruim. Não existe ruim ou bom, mas com o tempo eu fui tendo mais segurança de ser quem eu sou. Então, realmente, eu sou uma líder que pode ser mãezona, mas aquela mãe que exige também. Não aquela mãe acolhedora, mas aquela mãe que exige e que vai tendo equilíbrio. Eu não consigo não me aproximar dos meus clientes de uma maneira... Eu tenho isso muito forte, né? E eu aprendi a entender que faz parte do meu caminho, né? Faz parte do meu servir aqui nessa vida. Deixa eu dar oi aqui pro pessoal que está entrando. E os números assim que mais trazem relação... Por que eu trago a numerologia com relação ao Reiki? O que eu fui aprendendo e fui percebendo ao longo dos meus atendimentos e de quando eu comecei a ter os alunos de Reiki? Praticamente todas as pessoas que vêm que têm esse interesse têm os números da espiritualidade no seu mapa. É fato, né? Os números que são... Eu sempre digo que todos os números têm relação com a espiritualidade, porque nós somos tudo, né? Nós somos matéria, espírito, essa conexão energética de tudo. Mas os números que trazem mais assim, as características da espiritualidade é o número 7, o número 9 e os números mestres, 11, 22, 33 e assim por diante. O mais comum dos números mestres é o 11 e 22. E o 7 e o 9, então, também traz essa questão. Quando a pessoa também tem 0 em desafio, também traz a questão da espiritualidade muito forte. E eu fui percebendo que essas pessoas foram se aproximando e eu fui tendo também mais certeza do meu caminho, mais clareza. E lá em 2020, até esqueci de falar, mas eu ganhei um presente naquele ano que eu fiz a formação com uma professora particular incrível. E eu fiquei aquele ano estudando com ela. E toda terça-feira eu ia lá no espaço dela pra gente estudar e ela me ensinou a ser numeróloga. Além disso, também fiz os estudos pela Branca, Associação Brasileira de Numerologia. E um dia eu perguntei para ela, e no começo dos atendimentos ela me ajudava. Eu tinha muito receio de... Ai, tá travando?
Eu não sei se é aí ou aqui. Deixa eu ver com a Joyce, está travando aqui. Espero que não seja. A princípio, acho que tá tudo certo, gente. Tá travando para vocês? E num dado momento eu perguntei para minha professora, né, por que que... Ah, só antes, né, ela me incentivava muito a começar a atender. E eu, nossa, morria de medo, porque eu pensei, não, eu não posso, eu não... Pensa que tudo que eu falar para a pessoa pode mudar a vida dela, né? E ela, não, Ediara, tu tá pronta. E eu fui entendendo também que essa minha insegurança faz parte do meu número 3 de alma, que o 3 ele acha, e o 7 também acha que nunca tá bom, acha que sempre... Aqui tá normal, ó, então tá, então deve ser lá mesmo. E eu fui entendendo que essa minha insegurança vinha também dos números, porque cada número tem o lado sombra e o lado luz, né? Quanto mais nós nos conhecemos, a gente vai entendendo isso e vai equilibrando e aceitando que nós somos isso tudo. E eu perguntei para a professora por que que a maioria das pessoas que está chegando até mim tem a espiritualidade, tem o desafio zero, sendo que talvez quem tem desafio, que a numerologia diz que é a minoria da população que tem desafio zero. E dela disse é porque nós nos aproximamos, então é natural que as pessoas que têm a espiritualidade mais alta se aproximam, né? E realmente, então as pessoas que chegam até mim, geralmente elas chegam para fazer a numerologia e ali eu já identifico que ela precisa praticar a espiritualidade. E claro que daí eu indico o que eu vivenciei, que é a espiritualidade por meio do Reiki, mas eu também sempre oriento, olha, se tu tem a questão da religião, se aprofunda mais na tua religião, que a religião é um meio de a gente ir para a nossa espiritualidade. A espiritualidade é algo maior, né? A religião, ela faz essa ponte, mas a gente não precisa dessa ponte da religião. A gente também pode ir para o todo sem a religião. Então, eu vou ajudando a pessoa a entender o que é melhor para ela. Mas eu sempre falo do Reiki, né? Porque o Reiki, ele é incrível para nós nos conectarmos com nós mesmos. Então, hoje as minhas aulas são muito focadas no Reiki para o autoconhecimento. Claro que os meus alunos, se quiserem se tornar terapeuta, eu vou dar todo o suporte também, mas as aulas são muito focadas para o autoconhecimento, né? De usar o Reiki como uma ferramenta de autoconhecimento e aliado à numerologia. Então, praticamente todos os meus alunos fazem o mapa. Os que não fazem, eu analiso o mapa também, de alguma maneira eu vou dando alguns feedbacks, porque ajuda muito a nós nos entendermos, né? Assim como a astrologia. A astrologia também é incrível, mas hoje eu tô aqui para falar da numerologia, porque a numerologia foi como tudo começou nessa minha clareza do meu caminhar espiritual e de eu ter essa consciência, essa expansão da consciência. E também eu entendo por que eu comecei com a numerologia, porque a numerologia, como é por números, para quem é mais cético, é mais fácil de entrar nisso, né? Eu falo que eu era um tanto cética porque eu já tinha essa questão da espiritualidade, eu sabia que eu sentia algumas coisas, mas eu era um pouco fechada para... Eu falava bem assim, esse negócio de energia, né? Na faculdade de farmácia, a gente tem aula de homeopatia, e a homeopatia fala muito, né? Da vibração ali, enfim. E eu pensava, meu Deus, que viagem, né? Hoje eu adoro estudar homeopatia. Olha como nós vamos se descobrindo, né? E não existe certo e errado. Então, na época que eu fiz o tratamento para o câncer, eu também fui cética em algumas coisas, né? E daí eu fui me abrindo também para ter esse outro olhar mais energético e espiritual para ajudar também. E hoje estou aqui trabalhando com isso, né? E sou muito realizada. Então, eu falo que eu fiz uma transição de carreira, mas essa transição ela não foi de um dia para o outro, e ela é anos, mas na verdade talvez nem seja uma transição, seja um aperfeiçoamento. A gente vai agregando conhecimentos e tudo que eu faço hoje tem relação com tudo que eu vivenciei, né? Então, às vezes eu lembro de uma época na minha vida, eu vou lá calcular que ano que eu estava para entender, porque assim, me estudando eu posso também ajudar as pessoas, né? Então eu estou sempre estudando, sempre estudando e relacionando as questões com os números, e a gente sabe que quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que pode aprender e evoluir. Queria saber se alguém tem alguma pergunta, né? Estou falando aqui da minha história. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, bem-vindo, tem pessoas entrando ainda.
Ah, legal. É, deixa eu ver o que mais que eu posso trazer para vocês da relação do Reiki com a numerologia. Com o tempo, eu fui... porque o que acontece, né? Quando a gente vai fazer o mapa, ou muitas vezes as pessoas querem muito saber qual é o seu propósito de vida, o que eu vim fazer aqui. E a gente relaciona muitas vezes o propósito com a profissão. E na verdade, no meu conceito do que eu tenho estudado, do que eu tenho praticado e vivenciado, o propósito é algo mais. O propósito, ele hoje pode ser que o meu propósito é me dedicar, por exemplo, para o meu filho 1 ano. No ano que vem, o meu propósito é voltar a estudar alguma coisa. Mas ele precisa estar alinhado com a nossa essência. E para nós descobrirmos a nossa essência, nós precisamos buscar o autoconhecimento. E para nos autoconhecer, a gente pode usar várias ferramentas. Terapia convencional com psicólogo, receber reiki, fazer mapa numerológico, fazer mapa astral, receber sessão de barras de axis, fazer constelação familiar. Eu estou falando tudo que eu faço, já fiz e vou, pegando. Porque nós somos essa complexidade. E conforme a gente vai caminhando na vida, eu trago muito essa questão do caminhar na vida, tanto é que eu tenho um grupo de reiki que eu faço a semana de envio de reiki para o grupo, que é o Ande Comigo, porque eu sou andiara e meu apelido é Ande, né? Eu falo muito desse caminhar, trago essa metáfora. Conforme eu vou caminhando, sou uma peregrina aqui da vida, eu vou vendo o que eu preciso fazer, o que eu preciso ser, o que eu preciso vivenciar, mas eu tenho força, fé, leveza, felicidade, quando eu entendo que aquilo ali, da maneira que eu estou fazendo, vivendo, faz parte da minha essência. Então, respeitar quem a gente é, respeitar a nossa essência é muito importante. E quando nós buscamos ferramentas de autoconhecimento, a gente consegue entender isso e começa a gente para de brigar com a vontade de se encaixar num padrão. Cada um de nós tem a sua essência. Cada um de nós pode ser do seu jeito e por isso o autoconhecimento é fundamental para isso. Eu posso admirar várias pessoas, eu posso me inspirar em várias pessoas, seguir alguns exemplos, mas eu não vou conseguir ser daquela maneira e nem devo, eu tenho que ser eu. E eu posso usar os exemplos, a inspiração para eu encontrar o que faz mais sentido dentro de mim. E vocês podem ter certeza, a numerologia e o Reiki nos ajudam muito nisso. A numerologia muito nessa questão da consciência, de entender quem nós somos. E a numerologia eu também uso hoje como uma ferramenta de base nas minhas mentorias de autoconhecimento, onde a cada sessão a gente vai se aprofundando, porque nós somos infinitamente complexos e cheio de facetas e nós vamos vivendo e a gente vai se descobrindo. E a numerologia vai trazendo isso para nós, junto com a prática de Reiki. Então, gente, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. Quem quiser saber mais, pode mandar mensagem no meu Instagram. Como eu fiz hoje a live sozinha, então aqui não está aparecendo, mas depois vai salvar nos dois. Vocês podem ficar à vontade. Olha só, tem a Luísa, olha que legal que ela falou. Depois de fazer a numerologia contigo, toda a minha personalidade e minha vida faz sentido. Então, realmente, a gente começa fez sentido, né? Toda a personalidade e a vida dela fez sentido. Quando a gente encontra esse sentido, é tão maravilhoso, é aquela sensação de que, nossa, é isso, né? É a sensação de que realmente eu tenho uma parte de Deus dentro de mim, eu sou Deus também, né? Eu estou conectada com esse universo maravilhoso e essa é a minha missão aqui, porque se cada um de nós cumprir a sua missão, a gente vai estar ajudando o mundo a ser um lugar melhor. E o Reiki, né? Quanto mais reikianos nós tivermos no planeta, a gente vai contribuir mesmo para fazer o mundo um lugar melhor, né? Seguindo os ensinamentos do Mestre Zui, que com a sua sabedoria, além da técnica, trouxe os 5 princípios que eu sou encantada, apaixonada.
Então, até para quem não é meu aluno, eu sempre oriento, olha, faça essas afirmações, porque eu, né, sempre busquei, antes de me tornar terapeuta, mentora, eu já fazia as afirmações, já estudava, né, já começava o meu dia. Quando eu comecei a praticar a meditação de manhã cedo, começando o meu dia com afirmações e com essa conexão, tudo começou a expandir também. Então, não é uma ferramenta, é um conjunto. Mas entender que essas ferramentas existem nos ajudam a encontrar a nossa essência, a olhar para dentro e parar de querer mudar o que está fora. Quanto mais nós nos conhecemos e nos aperfeiçoamos, o que está ao nosso redor pode se utilizar disso, dessa nossa luz, mas não é a gente que tem controle sobre isso. Agora, sobre o nosso autoconhecimento, nós temos. Então, agradeço bastante a atenção de vocês. Quem tiver, como eu estava falando antes, né, quem tiver interesse pode me perguntar, dúvidas, né? Eu gosto muito de conversar sobre isso, porque é uma das minhas paixões, né? O Reiki e a numerologia são hoje o carro-chefe da minha vida, né? Não só do meu trabalho, mas eu trabalho com isso porque eu vivo isso, né? E nada mais satisfatório do que nós trabalharmos com o que faz parte da nossa essência. Então, sempre que alguém chega até mim que está desmotivado, eu digo, calma, não necessariamente tu precisa mudar tudo agora. Vamos começar a olhar como que você pode colocar a tua essência nessa situação. Porque nós, o ser humano, nós humanos, nós queremos mudar a situação para melhor, mas às vezes a gente não tem esse controle, muitas vezes não. Então, como que eu posso colocar o meu olhar, a minha forma de ser, com o meu autoconhecimento para olhar essa situação de outra forma, onde que eu posso colocar a minha essência. E assim nós vamos crescendo e evoluindo. Agradeço bastante mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Como eu falei, quem quiser pode entrar em contato. E para mim foi uma honra estar compartilhando aqui um pouco da minha vivência, da minha história. E muito grata pela Fernanda, pela Gabi e pela Joyce me darem essa oportunidade, porque o Congresso de Reiki também teve uma parcela muito importante no meu desenvolvimento como professora, como reikiana inicialmente, praticante de Reiki e professora, porque vocês conseguiram trazer o Reiki de uma forma universal aqui para nós brasileiros, e não só para os brasileiros, né, mas esse contato com todos os mestres nos ajuda muito ao nosso desenvolvimento. Muito obrigada. Só por hoje, na verdade sempre sou muito grata por ter o Reiki na minha vida e poder compartilhar isso com vocês. Até a próxima!